Fala galera, tudo beleza? Vem cá, tu já teve a sensação de se sentir atrasado? Às vezes você realmente não está atrasado, mas você se sente atrasado. E é engraçado que chega um determinado momento da nossa vida, você olha para o lado, né? Você se compara, comparação é algo terrível. Você olha para as pessoas à sua volta, idade semelhante, às vezes fizeram a mesma escola que você, cursinho que você, e tu começa a olhar. Pô, fulano tem isso e aquilo, já se formou, então tem carro, casa própria e tal. E eu aqui, né, ainda morando às vezes com meu pai ou então minha mãe, né, eu com 22 anos e ainda não tenho nada, né, etc, você começa a se sentir mal, cara. E novamente, comparação é algo terrível. Cara, isso é consequência de várias coisas, né? Às vezes realmente pode ser falta, sei lá, porque você não priorizou algumas coisas na sua vida, né? Mas o fato é, independente do que seja, cara, cada pessoa é uma pessoa, certo? Cada pessoa nasce em uma família diferente, com condições financeiras diferentes. Cada pessoa tem um pensamento diferente. Às vezes você teve ou tem condição financeira, sei lá, de comprar um carro, mas você decidiu não. Então, assim, meu, cada processo é único, certo? Primeiro eu vou estar gravando esse vídeo é porque eu passei por isso recentemente, né? Na verdade, eu tenho sentido isso, né? Por quê? Porque esse ano eu tô no processo para tirar minha CNH de carro, licença para dirigir. E, cara, tu vai nos exames médicos, vai em exame teórico, meu, só vê kid, sabe? Só vê criança. Porque assim, galera, eu tenho 27 anos, certo? Nasci em 98. Aí eu chego ali e vejo gente que nasceu em 2000, 2003, cara, com aquela carinha de criança e tu, meu Deus, cara, eu tô velho, olha, olha a situação. Eu comecei a refletir nessas coisas, aí me veio essa sensação, né? Aí, aquilo que eu falei no início do vídeo pra você. Aí eu começo a olhar pro lado, aí eu vejo alguns amigos, pô, fulano já tem carro, isso e aquilo, e eu, caramba, não tenho carro. Meu, tu começa a se sentir mal. E na maioria das vezes, as pessoas, né, que você tá se importando. Oi, filho. Já vou fazer, você espera um pouquinho? Tô terminando de gravar o vídeo aqui, tá? Ai, Oi. eu quero outro. Enfim, a maioria das pessoas que você. A maioria das pessoas que você para pra pensar, se importar com o opinião dela, cara, às vezes elas não estão nem ocupadas, não estão nem ocupando o pensamento com você. Sabe, elas não estão nem pensando em você. Por que que você vai gastar energia pensando nisso, né? Na verdade, a nossa grande maior preocupação deveria ser com o que Deus ele tá achando da gente, né? E não o que as pessoas estão achando da gente. Porque, cara, as pessoas elas são falhas, elas são muito enganosas. Ora elas podem estar te criticando, né? Cara, tu conhece aquele tipo de pessoa que por mais que você, digamos assim, você mude pra agradar essa pessoa, nunca vai estar bom? Ou então, às vezes, aquela pessoa ela vai estar você vai mudar para aquela pessoa, você vai estar. Isso. Você vai mudar para aquela pessoa, você vai estar agradando aquela pessoa. Na sua frente, aquela pessoa ela vai estar falando bem, mas por trás ela vai estar falando mal. Cara, nada tá bom. Mas adivinha só. Felizmente você não precisa viver para agradar as pessoas, né? Você tem um Deus que, se você permitir também, ele pode ser o seu Deus, ele pode ser o seu pai que cuida de você, que tem os melhores pensamentos até melhores do que você mesmo acerca de ti, né? Isso está em Jeremias 29, tem algum, não lembro o versículo, mas Jeremias 29 fala sobre isso, né? Deus, ele abre a boca para falar assim: eu é quem sei os pensamentos que tenho acerca de você, né, ou de vocês. São pensamentos de bênção, de prosperar, e te dar um futuro com esperança, e não pensamentos de mal, de causar dano. Então, assim, o Senhor, nosso Deus, tem pensamentos melhores do que eu e você temos acerca de nós mesmos, então a gente pode confiar nele. E é o que realmente importa, galera. Viver essa vida assim para agradar os outros não é uma vida que vale a pena, né? Viva uma vida de propósito, né? Realmente de propósito, querendo viver e vivendo para o Senhor. Né? Ultimamente isso tem feito parte das minhas reflexões, cara. Eu não quero, não sei você, mas eu não quero viver essa vida simplesmente cuidando da minha vida, cara. Então, cara, não quero realmente viver essa vida. Eu tenho certeza que Deus ele também não me chamou para isso, para apenas viver uma vida para mim mesmo, uma vida egoísta que não causasse impacto na vida das outras pessoas, né? Inclusive esse é o motivo desse canal. Espero de alguma maneira, não importa o número de views, não importa se é uma pessoa ou duas pessoas que me acompanham ou me seguem aqui, sei lá. Mas, cara, eu espero realmente que os vídeos que você vê aqui estejam realmente transformando a sua vida de alguma forma. E de preferência, que esteja transformando a tua vida de uma maneira assim, eterna, sabe? Não algo que vai te ajudar só no agora, mas algo que vai, cara, sei lá, te levar a ter um relacionamento com Deus, aceitar Jesus na sua vida, entende? Mudar a maneira de viver, e eu vou estar me agradando muito nisso. Mas enfim, galera,
falando ainda sobre o atraso de vida, meu, são vários os fatores pelo qual a gente pode, entre aspas, assim, estar atrasado ou se sentir atrasado, certo? Pode ser, às vezes, falta de proatividade da nossa parte, por exemplo, a parte da CNH. Meu, quando eu fiz 18 anos, eu estava estudando, né? Não tinha dinheiro pra pagar a CNH. Aí eu fui, me formei numa escola militar, saí. Realmente, eu poderia ter me dedicado, depois que eu me formei, a um período pra tirar a CNH, mas eu não fiz. E aí depois, né, com o tempo vai passando, a gente vai tendo outras prioridades. E galera, é caro tirar hoje a CNH, você não tem noção, né? É pelo menos 2.000 contos, só pra começar a brincadeira, né? Enfim, são coisas que envolvem planejamento financeiro, mas graças a Deus dei início esse ano ao processo. Então, assim, é uma coisa que eu enrolei. Eu poderia ter resolvido? Poderia, mas eu resolvi fazer agora. Então, às vezes são consequências nossas mesmo, sabe? Nossa mesma. Ou às vezes você tá fazendo tudo certinho, só ainda não chegou o teu momento, certo? Deus, ele nos ama, né? Deus, ele quer, na palavra de Deus, a palavra de Deus, que é a Bíblia, fala que é da vontade dele que todas as pessoas sejam salvas, certo? Meu, imagina você viver, né? Inclusive, eu gosto de pensar que a eternidade ela já começou, né? A partir do momento que eu e você nós nascemos, a eternidade já começou. A gente não morre mais. Podemos morrer aqui, né? Essa primeira morte. Mas, cara, o nosso espírito ele é eterno, ele não morre. Então, nasceu, cara, você tá vivendo para sempre. Só que alguns vão viver para sempre separados de Deus no lago de fogo e enxofre, e outros vão passar junto de Deus. Eu não sei você, mas eu quero ver minha vida junto de Deus, cara. Eu quero colaborar para o plano de Deus aqui na Terra, sabe? E Deus nos usa em diferentes áreas, galera. Por exemplo, eu tô sendo usado aqui a fazer vídeos toda semana aqui para você. Às vezes a sua vocação não é essa, às vezes a sua vocação é ser médico, então Deus vai te usar, sei lá, cara, no McDonald's, como arquiteto, engenheiro, não sei, cara. São muitas as oportunidades, né? Mas o fato é, o Senhor tem um propósito para sua vida, né? Então, é incoerente você se comparar com a vida do outro, né? Porque os começos são diferentes e cada pessoa é individual e o Senhor, ele tem planos específicos para as nossas vidas, certo? Então, bom, encorajo você aqui no final desse vídeo a realmente estar refletindo sobre isso, a realmente estar entregando a sua vida a Deus, cara. Que eu e você, cara, que a gente não seja sábio ao nosso próprio entendimento, que a gente possa submeter o nosso pensamento, a nossa sabedoria a Deus, certo? Eu acho que eu cheguei a comentar aqui em um vídeo passado, né? Mas falando assim sobre sabedoria, sobre confiar em Deus, eu tava pensando, cara, não lembro se eu falei ou não, se eu não falei, tô falando aqui agora. Eu tava pensando muito acerca de qual faculdade fazer, né? E aí, conversando com um amigo, esse amigo, ele é. Qual é o nome da profissão? Ele é fiscal. Ele é fiscal da Receita Federal e tal, e ele ganha uma pila muito boa. E aí aquela conversa me convenceu a estar iniciando uma faculdade. Legal, é uma coisa muito boa. Só que eu fui e no primeiro momento eu escolhi faculdade de ADM, de administração. Por quê? Porque ganha mais. Beleza. Né? Não é que ganha mais necessariamente, mas assim, tem mais oportunidade de concurso para você fazer e ganhar mais. Então eu tava visando isso. Cara, passou uma semana, o Espírito Santo ele começou a me incomodar dentro do meu ser, no meu interior, sabe? De que, cara, eu deveria, antes de tudo, ter pedido direção a Deus, e não ao dinheiro, né? E não perguntar, poxa, o que que eu vou escolher com base no dinheiro, entende? O meu Senhor é Deus, o meu Senhor não é o dinheiro. Deus é quem guia as minhas escolhas, claro, ele quer uma vida abundante pra gente, né? Consequentemente, a gente vai ganhar um dinheiro sim, se a gente seguir a direção dele, ele vê para que a gente tenha vida abundante aqui na Terra também, certo? Mas a gente tem que submeter nossas escolhas a ele, ao processo dele, certo? E não ao dinheiro. Então, muitas vezes, nesse exemplo, né? Resumindo, né? Acabou que, só pra terminar a história, né? Eu mudei minha faculdade de EDM para letras em inglês, que é algo que faz muito mais sentido para mim, certo? E eu sinto que é a direção de Deus para minha vida também. Então, cara, no meu entendimento humano, não faz sentido nenhum eu escolher letras. Por quê? Porque, letras, professor hoje em dia, professor não dá dinheiro. Por que que eu vou escolher isso? Né? E seria muito mais jogo eu escolher a DM, mas ouvindo o Senhor, né, eu mudei a minha escolha para letras em inglês. E é isso que a gente tem que fazer na nossa vida. A gente tem que submeter cada área ao senhorio de Deus, sabe? Porque ele tem os melhores planos do que a gente, cara. Não adianta, não adianta. Em Provérbios, um livro de sabedoria muito antigo, escrito pelo rei Salomão, simplesmente o homem mais sábio da terra, ele falou que
O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então, você quer ser sábio, cara, comece temendo a Deus, né? E temer é você andar em respeito a Ele, é você realmente andar venerando a Deus, sabe? Você saber que, cara, Ele é um Deus bondoso sim, mas as nossas escolhas têm consequências, certo? E muitas vezes não é nem Deus que, digamos assim, castiga a gente, somos nós mesmos, a gente que acaba se colocando em cilada, né? A gente mesmo que acaba tomando escolhas ruins. Beleza, galera? Bom, espero que esse vídeo tenha falado no seu coração, espero que Deus tenha falado contigo. Se sim, eu vou ficar muito feliz se você me contar aqui nos comentários, né? É um lugar onde a gente interage aqui a cada vídeo, beleza? Tamo junto, obrigado pela sua presença e see you later, te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado, Deus te abençoe.